Bora, Buenos Aires. Sentimiento violín. Adentro de mi pala y mi sombrero me hice esta chacarera. A paixão pelo folclore argentino foi a força motriz que me levou a esta viagem para pesquisar suas manifestações populares. Uma conexão artística e cultural que uniu Diadema, no Brasil, a Buenos Aires, na Argentina, através do olhar de um músico brasileiro em busca de aprender e entender os ritmos, os artistas, suas peculiaridades e compartilhar estas histórias. A mí no me importa nada si no me quiere escuchar. Percorremos cerca de 2.249 quilômetros de Diadema a Buenos Aires, nesta aventura de pesquisas folclóricas e populares. A ideia era ir de sul ao norte, esmiuçando detalhes de cada região argentina. Porém, as dificuldades da atual situação, com a falta de recursos, principalmente para atividades culturais, foi um problema que nos levou a concentrar nossas pesquisas em Buenos Aires. Ao chegar, ficamos na casa de um amigo, na cidade de Avellaneda, que fica em média 8 quilômetros da área central. Por ser um centro universitário com pesquisas em folclore, Avellaneda foi o ponto de partida de nossos registros. Buscamos fazer umas tomadas em vídeo de artistas e apresentações em seu entorno, e também entrevistas e saber de suas histórias. La canto a mi rica prenda, dueña de mi corazón. La canto a mi rica prenda, dueña de mi corazón. Amor. Bom, antes da gente começar essa entrevista, foi um período de loucura, né? Porque já há muitos anos eu venho com esse trabalho de pesquisa do folclore latino-americano, e eu particularmente por uma paixão que eu tenho uma paixão, um amor muito grande por essa terra, que é a Argentina, né? E me perdoe se eu ficar um pouco emocionado, né? Porque a minha vida inteira eu comecei estudando violão erudito, quando conheci o grupo Tarancón, né? Havia conhecido a Nicolás Brizuela, Colacho, e conhecido o seu violão, por vinil, por disco, né? E foi o que me inspirou na minha vida a trabalhar com o folclore latino-americano e fazer esse trabalho de pesquisa, de divulgação dessa arte que nós temos aqui na nossa América Latina, né? Então, Juan Falú, eu quero dizer que é um prazer absoluto, imenso estar aqui com você hoje, e a realização de um sonho. Tô até emocionado aqui, me perdoem vocês aí, tô emocionado mesmo, porque é a realização de um sonho meu, estar com Juan Falú. Bom, muito obrigado. Para mim é um prazer conversar com brasileiros e brasileiras. E como foi essa história, Juan, do folclore na sua vida? Bom, quando eu
começo a me interessar pela música, a gostar da música, eu era um menino. Depois já a partir dos, acho que 13 anos, assim, eu comecei a tocar violão em público, né? Em público. E a me vincular com amigos e amigas que faziam música. E nesses anos, estou falando de toda essa década dos anos 60, fazer folclore era natural. Sim. O folclore estava nos grandes meios de comunicação. Era uma música que se escutava todos os dias e em todas as reuniões. E desculpa-me o português, mas faz... Não, tem problema. Eu quero falar português. Não, claro. Faz 84 até agora, 16, mais 22, 38 anos que eu fui embora do Brasil. Então, estava falando, era normal, tinha uma explosão de folclore na Argentina, sim, com expressões assim, algumas tradicionais e outras que estavam como mexendo com novas ideias, né? Então apareceram grupos vocais que eram muito populares. Além disso, eu tenho um tio que é uma das grandes figuras do folclore argentino, que é Eduardo Falú. Então, Eduardo Falú. Não tinha maneira de escapar do folclore. Eu estava aí, estava na casa, no dia a dia. Então, as minhas primeiras músicas foram essas, e também umas músicas muito boas que meu pai me fazia escutar, né? E isso eu agradeço muito ao meu pai, porque aí acho que eu fiquei como me alimentando de sons da música chamada clássica, e isso foi muito importante na minha musicalização pessoal, né? Sim. E o folclore era natural. Então a gente pegava, era menino e pegava, fazia uma samba argentina, uma chacareira, é normal. Uma milonga, um chamamé, ou uma vidala, um huayno, absolutamente normal. Que maravilha. E como normalmente no folclore os músicos tocavam de ouvido, né? Não tínhamos uma formação acadêmica. Você tinha alguma referência de folclore? Algum folclorista em especial que você... Bom, o principal era Eduardo Falú. Eduardo Falú. Que era mais do que um folclorista, era um músico, né? Sim. Ele se inspirava no folclore, mas ele era um grande compositor, um grande violonista. Ele tinha ideias musicais muito novas e como que fugiam da média, digamos, de tocar com um violão mais de acompanhamento rítmico e harmônico. Eduardo Falú já coloca o violão num nível assim de solista muito importante. Sim. Muito importante, né? Então essa influência para mim foi importante, porque cada vez que eu pego, mesmo que eu esteja sendo um autodidacta e tocando muito com a orelha, digamos, eu me preocupo por tentar sempre uma ideia musical de condução das vozes, do arranjo, enfim, elementos que são do contrapunto, inclusive, né? E tudo isso eu aprendi dele e de outros, muitos músicos mais. A lista é interminável. Que maravilha. Depois, quando eu fui a morar no Brasil, aí acho que eu dei um pulo, assim, musicalmente falando, né? Que aí eu escutei esse jeito brasileiro de aplicar harmonia na música. Sim. E não só a harmonia, porque às vezes se fala de Brasil como
limita, digamos, o Brasil com o samba, o bossa, o carnaval, a harmonia. E eu conheci um Brasil com uma profundidade musical incrível, né? E isso para mim foi muito importante. E que ano foi isso, Juan? Isso foi entre o 76 e 84. 76 e 84. Período da ditadura militar. Ditadura militar. Argentina. E peguei o fim da brasileira. Da brasileira também. Peguei Geisel e Figueiredo, que era o final. Né? E aí, nesse momento, você conhece já o Tarancón? Sim, foi uma bendição conhecer Tarancón, porque eu encontrei amizade, afeto e trabalho. E trabalho. Né? E ficamos amigos mesmo que a gente esteja distante e a gente tenha passado muito tempo. Acho que no coração temos bem protegida, digamos, essa Maravilha. essa Aliás, eu venho aqui e trago também um abraço de todos para você, né? Leva para eles também. Conversei com o Gica essa semana passada, né? Falei sobre você, ele, mandou um abraço imenso, né? Com o Gica nós fizemos uma música, que era uma música que eu fiz em base à saudade que eu tinha da minha terra, morando lá no Brasil, não? Que se chama a Lejania. Lejania. E o Gica fez letra para essa música, isso foi muito bom, né? Já que... Gente, eu tô... Tem muita melancolia. Eu tô emocionado porque essa música foi cantada na voz de uma irmã muito querida que partiu, né? E muito querida. Muito amada, muito querida e... Muito, grande pessoa. Miriam. Grande pessoa, a gente se queria muito. Sim, e deixou sua marca também no folclore, né? E muita gente até fala que Miriam era a Mercedes Sosa brasileira, né? Ela, pela expressão, pela forma de se cantar, né? Sim, além disso, eu não gosto de fazer essas comparações. Não, foi uma... Sim, mas ela foi importante porque ela foi o Grupo Tarancón. O Grupo Tarancón. Fez conhecer uma cultura que era uma cultura distante para o Brasil. Nós tínhamos uma fronteira aí, América Latina, Hispano-América e o Brasil com diferença, uma fronteira aí que, por sorte, agora isso já não é mais assim. O Tarancón teve muito que ver com isso, né? Muito. Com a música que dava conta da realidade, não? Abria os olhos, a consciência, para entender a situação social da América Latina. Sim, era um momento crucial, digamos assim, né? E quebrar essa barreira também, né? Porque muitos brasileiros por uma questão até política, social, cultural, não se consideram latino-americanos, eu não sei o que acontece, né? E o Tarancón, ele teve uma função muito importante de aproximar o Brasil da América Latina com o folclore. Pois é. Sim. E eu falo assim, eu sou integrante do Raíces de América. Claro, mas quem
quem começou, quem deu o pontapé inicial foi o Tarancon, né? A gente sim, praticamente devemos tudo isso, né? Pois sim. Ao grupo Tarancon. E estávamos falando sobre agora o Walter também, né? Foi um grande músico. Grande amigo também. Grande amigo do grupo. Félix, o Emílio. O Félix também. O Gica, o Turcão. Emílio. Gente boa. Turcão tá aí, a gente segue hoje, né, tocando um pouco de folclore, aí despertou aquela loucura, o Turcão tá tocando baixo, né? Vamos fazer som cubano? Som tradicional cubano. Aí começamos a trabalhar, né, temas de Miguel Matamoros, Benny Moré, né? E hoje tem um integrante do Tarancon, que é o Ademar Farinha, que é um violeiro de viola caipira, espetacular. E o Farinha, curiosamente, ele desenvolveu aquela técnica do tumbal cubano na viola caipira. Que bom. E a gente brincando, eu falo, é uma viola guajira. Não é um três cubano, é uma viola guajira, né? Dentro do folclore, do folclore mesmo argentino, o Juan, eu escutei muito na época alguns grupos como Los Chalchaleros, Fronteiriços, todo esse pessoal da antiga, né? Você chegou a tocar com algum deles? Bom, eu era criança ou adolescente, era um moleque quando esse grupo estava no seu momento assim de maior popularidade. Eu sou da geração dos filhos, digamos, desses. Sim. Mas sim, cheguei a ter contato com, em alguns casos a tocar e em outros a conhecer, digamos, pessoalmente, grandes músicos e poetas daquela época que foram realmente importantes, como, bueno, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez, poetas como Jaime Dávalos, Manuel Castilla, Hamlet Lima Quintana. Tal vez os nomes não sejam muito conhecidos além das nossas fronteiras, alguns sim, outros não, nem tanto, mas eu tenho a certeza que se toco uma música deles, é conhecida. Sim. Se eu toco, por exemplo, cordas novas. Não tem problema. Conhecido, né? Sim, conheci essas pessoas, esses criadores, e isso é uma vivência, digamos, para mim muito importante, realmente. Às vezes eu penso que essa memória dos maiores, digamos, continua sendo fundamental, não? Para entender a cultura dos nossos povos e preservar as nossas identidades. Porque nestes tempos tudo isso está em uma situação de perigo. Sim. Né? Então é um tema para mim realmente muito importante. E por sorte eu tenho contato com os músicos mais jovens, que eu, muito mais jovens. Bom, posso transmitir o que eu mesmo recebi, né? Daquelas pessoas, né? Daquelas culturas. Isso. E
somos um país com uma grande diversidade cultural, portanto, com músicas muito diferenciadas, e também um país com uma cabeça muito desenvolvida, que é Buenos Aires, sim? Sim. E um corpo mais enfraquecido, né? Que são as províncias, principalmente, acho que se parece ao Brasil no sentido de que o norte nosso é a região pobre, né? Seja o nordeste ou o noroeste. Mas essas regiões têm uma cultura tremenda, incrivelmente forte, a mais antiga de todas, Sim. e também a mais desenvolvida. Então, na Argentina, às vezes fica muito difícil conhecer desde o centro o próprio país da periferia. Esse é um problema cultural que a gente às vezes sofre, né? Por isso, toda essa questão de transmitir, digamos, essas culturas que são das províncias, não? Que vocês chamam estados, nós chamamos províncias, essas culturas provincianas, é uma tarefa realmente muito importante. E o mapa musical que se forma, né, é de uma grande diversidade. Você é nascido em Tucumã. Eu nasci em Tucumã. Sim. Tucumã está noroeste, né? Noroeste ou norte? Está aí na região noroeste, a mais pequenina das províncias. Tradicionalmente uma terra de cana de açúcar. Tá. E a cana de açúcar e o trabalho muito sofrido, digamos, principalmente de cortar a cana antes de levar para o engenho, foi fonte de inspiração de uma grande literatura e música e poesia e outras artes de Tucumã, né? Sim. A cana de açúcar. E uma província pequena, mas muito poderosa assim, culturalmente, né? Agora, assim, dentro do folclore argentino, qual seria hoje a cidade ou a capital que seria a maior representante do folclore em si? Não tem. Não tem uma... Não. Porque tem pessoas, Santiago del Estero... Não. Depende, porque nós temos culturas regionais. Sim. Então, uma região muito forte e fantástica de música se chama Cuyo. Sim, Cuyo. Então, aí tem que ir a Mendoza, San Juan e a São Luís para escutar essa música bem feita, né? Outra região é a região do Rio Paraná, Rio Uruguai, que é a região do chamamé. Tá. Aí tem Corrientes. Tem que ir a Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Rios, Santa Fé. Santiago del Estero é o berço, digamos, de um ritmo muito muito lindo e muito vivo, digamos, com muita energia, que é a chacarera. E como a chacarera é uma dança, digamos, uma música muito tocada nos festivais de folclore, é por isso que Santiago del Estero fica como um lugar assim realmente importante, né? Mas depende das músicas. Não dá para falar numa cidade que represente o folclore, não. O mesmo acontece com todas estas músicas. Que vocês tocam no gaúcho. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes,
me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Ahí no es ni Santiago, no es Santa Fe, no. É a província de Buenos Aires. Também não é a cidade de Buenos Aires, é a província de Buenos Aires. A província de La Pampa também. Espetáculo. Depende das músicas. Uhum. Como para vocês o forró é... Como... Tem que ir a Pernambuco, sei lá, não? Sei lá, tem a região da viola caipira, a região da música sertaneja, é a mesma coisa. Né? Maravilha. E a gente estava em off batendo o papo falando sobre os ritmos, né? Samba, chacareira, né? Você podia dar um exemplo assim rapidamente de cada ritmo, o que é uma samba, o que é uma chacareira? Bueno, então vamos afinar direitinho. Né? Fragmentos, né? Sim, fragmentos. Samba. Eso es samba. ¿Eh? A samba. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausente y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Mi esencia es más que este canto, es copla de lirio, sonrisa y color. Samba Argentina, é um ritmo muito interessante aí, né? A dança da samba, ela é um namoro, né? São duas pessoas namorando aí, conversando com a linguagem da dança. Tá bom, vamos lá, a história dela, né? Dessa dança. Samba. A pesquisa mais comum, né? O resultado de pesquisa mais comum aponta para aquela dança peruana chamada samba cueca. Tem aqueles caras que são mais conservadores, aqueles argentinos mesmo, que são, né, radicais, falam assim, não, a samba brotou na Argentina, ela é argentina e ponto final. Na minha modesta opinião, não. Por que eu falo isso? Vamos acompanhar aqui uma historinha bastante simples da gente entender. A mão de obra escravizada ia do Peru para o norte da Argentina, talvez até para o sul também. Os sambos eram os negros escravizados que eram levados de Lima até a Argentina. Iam junto, os escravizados indígenas. Daí, o que acontece? Essa dança chamada samba cueca, na verdade, segundo as pesquisas, ela tem vários filhotes. Né? Entre eles, a samba, chamada samba argentina. Uma coisa muito interessante que teve uma época, e não faz muito tempo não, que a samba argentina era chamada de chilena. Por quê? Segundo, de novo, né, pesquisas muito sérias, ela teria ido de Lima, a samba cueca, né, teria passado pelo Chile para depois ir para a Argentina. Mas o que interessa para nós aqui, realmente, samba pode ser a negra escravizada ou pode ser a mulata, a chamada mestiça. Então, tem uma linha que defende o seguinte, não,
o homem está querendo conquistar, né, essa moça, essa senhorita, essa samba. Outros dizem que não, mas enfim, para nós, em termos da dança, para quem conhece um pouquinho de música, ela é uma sobreposição de 3/4 com 6/8, ou seja, vai ouvindo, ouve bastante, aí você vai perceber essa farofa desses dois ritmos, que também acontece na samba cueca, acontece na samba cueca, na cueca argentina, na cueca boliviana, na cueca chilena, enfim, uma infinidade de ritmos. É muito forte a influência da percussão negra. Detalhe que os negros que vieram do Peru, os escravizados, nem sempre eles vieram direto da África, viu? Normalmente, pelo menos no início, né, dessa chegada aí dos negros em Lima, eles eram trazidos da Espanha, ou seja, é uma galera que, além da sua cultura já original, traziam aquela farofa cultural espanhola e chegou aqui, já se misturou também com uma série de outras vertentes culturais. Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte: gravação. As primeiras sambas, primeiras danças folclóricas, viu, na Argentina que foram gravadas, foi por obra e graça do grande professor, pesquisador Andrés Chazarreta. Ele tem uma versão de uma samba chamada Samba de Vargas. Bom, Samba de Vargas, ela fala sobre a história do Felipe Varela, que foi um militar argentino muito importante. E, assim, eu cito essa samba não por nada. Além de ela ser uma das primeiras lá, né, gravadas comecinho do século XX, ela fala de uma situação na Argentina que envolve a Guerra do Paraguai. Então, é muito importante esse evento. Ela brota assim como uma informação muito importante em todos os sentidos. Agora, se você não entende tecnicamente da parte musical, não tem problema não. Vai assistir, tem bastante vídeo aí de pessoas dançando samba. Presta atenção no seguinte: tem a samba romântica, tem a samba que é histórica, que fala desses eventos aí políticos e tal. E tem a samba chamada carpeira, que é uma samba mais vibrante, mais alegre, feita para dançar no carnaval. Acontece que tem esse nome, samba carpeira, porque a carpa é uma barraca grande, uma barraca gigantesca, armada especialmente para as pessoas dançarem aí dentro. Aí pode chover, nevar, pode fazer o que for, que a dança e o festejo estão garantidos aí. Vamos ver, chacareira. Chacareira. Maravilha. Chacareira. Chacareira tem vários formatos, né? Tem vários formatos, sim. Chacareira trunca. Esta é uma trunca. É uma trunca.
chacareira, segundo aí o que os grandes pesquisadores, os grandes professores, maestros argentinos e também estrangeiros pesquisaram sobre ela vem da nossa velha amiga samba cueca, né? Ela vem daí. Ao que tudo indica, essa é a origem dela. O que acontece? Vamos lembrar aqui, mais uma vez, falando da capital, atual capital do Peru, né? Que é Lima. Antigamente, né, ainda na época da coroa espanhola, o Império Espanhol ele funda a cidade de Santiago del Estero, que é noroeste da Argentina, e manda da capital, Lima, as pessoas para trabalharem lá, os escravizados, né? Aí vão os escravizados indígenas, vão os escravizados negros, vão os mulatos, vai, enfim, todo mundo que tinha direito, ou melhor, que não tinha direito, né? Foram para trabalhar lá. Acontece que esses negros que vão de Lima para o noroeste da Argentina, para Santiago del Estero, em boa parte, eles não vêm da África, não. Eles vêm da Espanha. Então, eles já trazem, né, assim, uma informação cultural bastante diversificada. Agora, falando dela, da dança, né? É o mesmo esquema da samba, mesmo esquema da cueca, enfim. Ela é uma dança de namoro, é uma dança ali onde os dois estão um de frente para o outro. É o mesmo esquema da samba, vai desenhar um círculo no chão, ora os dançarinos se encontram, de vez em quando eles se afastam, se encontram de novo, não vai ter muita variação. Agora, no caso da chacareira, depois, né, dessa chacareira mais raiz, vamos chamar assim, começam aí, né, da filhotes, começam a aparecer outros tipos de chacareira. Vou citar alguns só para a gente ter uma ideia, olha só. Chacareira simple, chacareira doble, chacareira trunca, escondido, remédio, gato. Depois, chacareira del monte. São variações da chacareira, vamos chamar assim, da chacareira mãe, né? O que vai se modificar? A maneira de dançar. Vidala. Maravilha. Esta é uma composição minha muito nova, muito nova. Que maravilha. Então tá, como é que fala? Estou estreando aqui. A Vidala é algo muito sentido. Assim. É como um choro, digamos, um choro de sim, de lágrimas, de tristeza, de sentimento, né? Sentimento, exato. Esta noche va a llover traviesa, agua que manda la luna, crecerán los ríos y rebalsarán la laguna. Bom, para falar de Vidala, a Vidala argentina, se fôssemos falar tudo sobre a Vidala, eu acho que daria pelo menos uns 3 documentários, porque é muita informação e uma série de conceitos em torno da cultura argentina que tem que ser abordado, e aqui a gente vai só dar uma palhinha sobre a Vidala argentina. A Vidala, ela é um dos poucos ritmos, é uma das poucas formas musicais que são
extremamente tradicionais no folclore argentino, diretamente dos povos originários da região noroeste da Argentina. Então eu posso dizer que realmente, enquanto as outras têm influências de uma série de outras culturas, a vidala não, ela é autêntica, argentina. Como eu disse, região noroeste da Argentina, que isso de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, toda essa região. E a vidala, ela vem como um canto de lamento. Eles colocam assim, numa tradução, canto abismal, abismal no sentido de lamento profundo, né? E ela é sempre tocada com auxílio de uma caixa, aquelas caixas que nós temos de bateria, né? E é uma caixa bem artesanal, feita de couro, e a chamada caixa, ou la caja, né? A caja chajeira. Então tem todo um ritual em torno da vidala. A vidala também, todo esse conjunto, ela vem através da vidala, da baguala e da tonada, né? Então é muito fácil confundir esses cantos, esse estilo musical, mas propriamente a vidala. Antes de se tocar, porque ela geralmente é tocada em conjunto, pode ser tocado solo, mas geralmente em conjunto, e um número de mulheres, de senhoras já de uma certa idade, que são consideradas como mestras, como professoras, e elas desenvolvem esse canto que não seguem esses padrões ocidentais de afinação. Para muita gente chata aí vai falar que está soando desafinado, mas isso faz parte daquele canto indígena, daquele canto ancestral. Essa é a vidala. Cantada por essas senhoras idosas, que são essas mestras, usando sempre essa caixa. E a caixa ela tem um simbolismo interessante. Quando você toca a caixa acompanhando a voz, é como se você estivesse ali reverenciando a Mãe Terra, a Pachamama. É como se você estivesse absorvendo aquela energia da terra através do som do coro da caixa. E a voz das copleiras, que são chamadas as copleiras, né? É como se você estivesse absorvendo aquela energia universal que vem do éter, que vem do ar. Então tem esse simbolismo da caixa sendo a terra, sendo a Madre Tierra, a Pachamama, essa energia terrena, e a voz absorvendo a energia do éter, né? Então, mais ou menos passando, seria esse o sentido. Através das copleiras, que são as cantoras que desenvolvem esse canto ancestral. E como eu havia dito, né, as características são essas. Ela foge completamente dos padrões ocidentais de afinação, de harmonia, e tem uma questão muito de graves e agudos, assim, extremos, que é muito interessante até a gente ouvir, pesquisar e tentar sentir essa energia dessa música. É chamado de caja chajeira. Ela tem que ser chajada, ou seja, batizada. E é interessante porque é feito um batismo através de... Eu não vou saber especificamente, mas deve ser algo relacionado a ervas maceradas, aonde se batiza aquela caixa, e depois de chajar, né, ela passa a ser uma caja chajeira, aonde é usado para vidala, para baguala e todo esse estilo musical. Então, essa é a vidala argentina. Chamamé. Chamamé. Vamos a tocar de vuelta. A ver, otro chamamé.
chamamé. Eu estou improvisando. Quilômetro 11, né? Sepan desculpar, estou Sim, tentando não, mostrar tá maravilhoso. do jeito que saiu. El chamamé es música de raíz folclórica de toda la zona litoral argentina, con su epicentro en la provincia de Corrientes. Abarca no solo nuestro país, sino también países limítrofes, y en la actualidad hay chamameceros y chamameceras por diferentes lugares del mundo. Se gestó como gran parte del folclore argentino por tres componentes culturales: los pueblos originarios o etnias propias de la región, la africanidad aportada por los africanos traídos como esclavos o los afrodescendientes, y los inmigrantes, que en gran mayoría fueron europeos, pero no exclusivamente. Esta hibridación sucede fuertemente en el siglo XIX y no es hasta el siglo XX que este ritmo llega a la industria fonográfica. En la década de 1930 hay una gran migración desde las provincias hacia Capital Federal y hacia provincia de Buenos Aires. Y allí el chamamé comienza a tener presencia nacional, en radios de gran alcance, en la televisión nacional y en grabaciones. Es un ritmo danza vivo, de transmisión oral y ya hace varios años de enseñanza académica. Su danza, como todas las danzas de nuestra zona, es de pareja enlazada y no tiene coreografía establecida, pero sí tiene pasos. Existen diferentes estilos o estéticas dentro del chamamé. En la música estas estéticas están marcadas por la forma en que han combinado los elementos musicales, utilizando los recursos dados por los mismos instrumentos y por las aptitudes personales de intérpretes y de compositores y compositoras. En la danza, el estilo o las estéticas están marcadas por la toma de mano, el tipo de paso, la vestimenta, estéticas muy ligadas a la velocidad de la música. Las primeras formaciones o las formaciones más antiguas fueron en trío, cuarteto o quinteto, teniendo mucha preponderancia los aerófonos de fuelle, ya sea bandoneón o acordeón, quedándoles a las cuerdas la tarea de acompañamiento, tarea vital para la danza, realizada generalmente por guitarras, a veces incluyendo guitarrón o contrabajo. En la actualidad las formaciones de chamamé despliegan diferentes conformaciones, desde solistas de diversos instrumentos hasta grandes agrupaciones, incluyendo instrumentos que no pertenecen a los grupos antiguos, a los grupos iniciales. El canto ha tenido presencia desde los primeros momentos, tanto en voces femeninas como en voces masculinas. Se ha desarrollado más que nada en forma solista, pero existen muchos dúos, tríos y algunos cuartetos que ya se pueden escuchar en las grabaciones de las primeras décadas. Y como pasa con las agrupaciones musicales, desde el canto, el chamamé hoy está presente hasta en las formaciones corales. Bueno, quizás no sepamos cuándo fue la primera vez que se tocó un chamamé. Lo cierto es que este término guaraní que da nombre a esta música, posee varias interpretaciones de parte de los lingüistas. Podemos decir que la primera grabación bajo el rótulo de chamamé fue en 1931, cuando el paraguayo Samuel Aguayo grabó la obra Corrientes Potí. Esta música expresa tantas emociones como las que la humanidad misma puede sentir.
con una compañía inseparable, el zapucay, una manifestación, yo diría, visceral, que refleja las mismas emociones que expresa el chamamé. Indudablemente el chamamé ha conquistado muchísimos corazones. Para los chamameceros y chamameceras hoy es un orgullo y un compromiso que haya sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cueca. 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 A ver. Cueca minha também. Tipo de cueca. Tipo de cueca. Do norte, Sim. mas vem da Bolívia. Tem cuecas do Cuyo que são diferentes. Muito mais lentas. É muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Carnavalito, Huayno. Que lindo. Gente, maravilhoso. Bailecito. Bailecito. A ver. Bailecito. Que lindo, que lindo, que lindo. Tonada.
Tararaina, tarairira, parairarairira. São uma música muito velhas, de Cuyo, né? Mendoza, São Juan, São Luís. Essa aí é minha, essa que eu fiz mesmo. Se você não tomar cuidado, você acaba confundindo bastante a tonada com o samba. Não, mas não. É, O acompanhamento e o jeito harmônico e melódico tem identidades. e tem uma estrutura também dentro da métrica poética, né? Me parece. Às vezes se parecem, mas a toada ou tonada. A samba. Aparece como forma de percussão. É. A tonada não é mais suave. Bom, Sei lá, a milonga vocês conhecem. O rasguido doble. Me llaman Juan Payé y también Darolí. Yo soy de Taragüí para servirle a usted. Pararararari, parirurirurí, parararararararurirurí, paratati, turiririrurí. Essa música também é do como chama esse ritmo? rasguido doble. Rasguido doble. Vocês têm aí Sim, na sim, região sim, da sim. Gaúcha? Temos no Rio Grande. Tem uma diferença da milonga, não sei se é milonga campeira para milonga portenha. A portenha tem como inspiração a campeira, mas pega velocidade, pega mais, pega inclusive formas de percussão e se dança. Se dança. A outra não, a outra é para escutar. Mais para sentir. E escutar a palavra. Né? Bom, enfim, é isso aí. E o tango, que é muito importante. Né? Sim. Eu acho que tem aí uma conexão entre o choro e o tango. Muito interessante. Sim. Praticamente nascem no mesmo período, né? Teve um tempo que você pega algumas partituras de 1800 e alguma coisa em Brasil, marcha tango, tango brasileiro, né? Que dá origem ao que é hoje nosso chorinho, né? E depois, futuramente, ao samba, né? Mais moderno, né? E praticamente sempre no mesmo período, né? Mas enfim, Juan, eu estou aqui, tá bom. Maravilhoso, eu queria, assim, de coração, não só desse trabalho, desse documentário que eu estou realizando aqui, mas eu queria te agradecer, assim, em nome de todos os músicos e folcloristas brasileiros que trabalham com a arte, com o folclore latino-americano. Muito obrigado. Em nome do meu lado, do Raíces de América, e falando também, posso falar em nome do Grupo Tarancón também, né? Que afinal de contas eu sou amigo, irmão de todos eles, né? Eu quero te agradecer em nome de toda essa gente. Eu agradeço vocês. Por tudo que você tem feito. E vai aí meu abraço, aquele abraço. Aquele abraço. Para o Brasil e para a gente querida. Maravilha. Muito obrigado. Prazer. Obrigado de Obrigado coração. Valeu. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar. La quiero gustar, la voy a cantar. Chumaito este carnaval. Morada nace la copla del
E aí, pessoal, estamos aqui hoje no cemitério da Chacarita, em Buenos Aires. E aqui é onde estão os restos, como eu sempre digo, dos meus grandes heróis. Carlos Gardel, Alfredo Lepera, Ariel Ramírez, Alfonsina Storni, a grande poetisa argentina, Jaime Torres, né? Então a gente vai fazer um passeiozinho e tentar esse contato com essa gente toda que fez muito pela arte, pela cultura, pela música, enfim, vamos dar esse passeio gostoso aqui no cemitério da Chacarita. Daqui a pouco a gente se fala. Bom, gente, acho que é um momento emocionante para mim, desse trabalho de pesquisas sobre a cultura, sobre a arte, sobre o folclore argentino. E estamos aqui diante de um descanso, né, de um túmulo de um dos maiores ícones da música argentina, talvez da música mundial, considero assim, nosso inesquecível Carlos Gardel. E considero eu como como é que fala, um coroamento desse trabalho, poder passar para vocês o que eu estou sentindo agora, essa emoção, porque afinal de contas isso é a história da música, a história da arte, a história da nossa América Latina. E não tem preço, gente, poder estar aqui ao lado. A sensação é como se eu estivesse ao lado do próprio Carlos Gardel. Uma sensação única e espero que eu consiga passar isso para vocês, né? Carlos Gardel, que foi e sempre será o orgulho dessa pátria e, posso dizer, da nossa América Latina. O maior mensageiro do tango, o maior ícone, o maior que já se torna até redundante, mas assim, o que já pisou nessa terra aqui de meu Deus, né? Então esse é Carlos Gardel. Soy semilla que nació en esta tierra